Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Já começo pedindo desculpas, como você pode perceber pela minha voz. Peguei uma gripe, não sei o que é, uma virose, estou rouco, mas eu não pude deixar de cumprir com o nosso compromisso semanal aqui do canal de aulas para essa série de introdução à Bíblia. Hoje, para falarmos dos sentidos da Escritura. Uma aula fundamental, porque nós temos de tomar cuidado com algumas posições, com algumas maneiras de se aproximar da Escritura, que podem prejudicar totalmente a nossa compreensão das passagens. Então eu gostaria de compartilhar agora um slide para falar um pouquinho melhor disso. E vamos iniciar tratando de um erro muito tentador e que muitos caem, que é o de querer ler tudo literalmente, interpretar tudo literalmente, como se a Bíblia não utilizasse uma linguagem figurada ou não tivesse um sentido espiritual. Ou seja, nós podemos fazer uma leitura da Bíblia ficando preso à letra. Nós podemos ler a Bíblia nos deixando nos prender pela letra e, no entanto, a letra, como nos lembra São Paulo, ela mata. Nós já vimos em aulas anteriores, na primeira, de maneira mais especial, que a Escritura é um livro divino e humano ao mesmo tempo. É Deus quem afirma através dos autores humanos, os quais escreveram a maneira humana. Cada autor escreveu ali de acordo com a sua cultura, com a sua época, com a sua língua. Daí a importância de, como falávamos também na aula primeira, na aula inicial, a importância de considerarmos o gênero literário, a época, o contexto todo da escritura e buscar ler a Bíblia em união com a igreja. E assim por diante, né? Entre outras coisas. Então, nesse sentido, a tradição antiquíssima da igreja, uma antiga tradição que já inicia, como a gente vai ver mais ao final, com o próprio Cristo e depois os apóstolos a seguem, mas que aparece de maneira ainda mais proeminente com os padres da igreja e depois ao longo do medievo quase que completamente. Essa antiga tradição da igreja distingue pelo menos dois sentidos da escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, que por sua vez se subdivide em três sentidos que dizem respeito ao conteúdo da fé. Esses quatro sentidos, ou esses dois sentidos, eles estão profundamente unidos. Importante que nós tenhamos essa consciência desde já. E isso nos mostra que, portanto, desde sempre a igreja nos mostrou que a exegese correta, a interpretação dos textos sagrados reta, ela sempre foi conduzida pela fé ou, de algum modo, está ligado a ela. E eu digo para vocês, é somente fazendo isso, enxergando essa unidade entre o sentido espiritual com o literal, que nós seremos capazes de enxergar a palavra de Deus como viva e direcionada a cada um de nós no aqui e agora, sob a guia, claro, do Espírito Santo. Então vamos iniciar pelo sentido literal. O sentido literal, como até essa imagem aqui representa, do slide, é a base dos demais sentidos, né? Por quê? Porque o sentido literal é aquele que visa conhecer o texto em si mesmo. É o sentido que busca identificar o gênero literário, o sentido das palavras e das expressões, e assim por diante.
Notem, portanto, que quando nós falamos desse sentido literal, não é necessariamente o tempo todo, sempre, você ler a passagem literalmente ou ao pé da letra. Quero dar alguns exemplos aqui para que você entenda isso um pouco melhor. Por exemplo, aquela passagem famosíssima de São Mateus, capítulo 5, versículo 29, que diz que se o teu olho direito causa escândalo ou te leva a pecar, arranca-o. Ora, é claro que nesse caso aqui, não tem como a gente interpretar essa passagem literalmente. Jesus não está pedindo para que nós nos tornemos caolhos, né? Pelo contrário, aqui, Nosso Senhor está simplesmente dizendo, com outras palavras, que nós devemos realmente lutar, usar violência contra o pecado. Temos de travar uma luta séria para com ele. Outro exemplo, aquela passagem que diz: quando orares, entra no teu quarto. Ora, aqui nesse caso, num primeiro sentido, quarto pode ser interpretado ao pé da letra. Quarto, esse espaço da casa em que nos deitamos, em que repousamos, até aí tudo bem. Agora peguemos, por exemplo, aquela passagem do Gênesis que diz que Eva teria saído da costela ou do lado de Adão. Aqui, mais uma vez, não tem como a gente fazer uma leitura literal. Ou melhor, uma leitura ao pé da letra, como se o autor quisesse nos dizer ou nos dar uma explicação quase que científica ou biológica do surgimento da mulher. Como se nós devêssemos crer que a mulher, de fato, teria saído do lado de Adão. Não é isso. Aqui o sentido é, o autor sagrado está querendo nos comunicar que a mulher e o homem se complementam mutuamente. Então é importante nós termos isso em mente. O sentido literal nem sempre significa você fazer uma leitura da passagem ao pé da letra. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Acontece, porém, que a Bíblia, ela tem camadas mais profundas, como eu falava no começo. E é daí que surge o sentido espiritual. O sentido espiritual, que se divide, como eu dizia, em três: alegórico, moral e anagógico. Antes de eu entrar em cada um deles, existe um dístico, que inclusive consta no Catecismo da Igreja, no parágrafo 118, que resume bem cada um desses sentidos. Então diz assim: litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. Traduzindo, do latim para o português, a letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves caminhar. Vamos entender isso agora um pouco mais de clareza, profundidade. Comecemos então pelo sentido alegórico, primeiro dos sentidos espirituais. O que significa o sentido alegórico? De maneira bem simples, é você reconhecer, encontrar a Cristo através dos símbolos, das imagens, das personagens, dos eventos, etc, 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 que estão nas Escrituras. E se você faz isso, você começa a enxergar como que o Novo Testamento ele já estava contido ali no Antigo e como que este se manifesta totalmente naquele. Então, é o sentido alegórico que nos ajuda a fazer a ter esse tipo de visão, não é, de unidade entre as alianças, entre os testamentos. Então, para usar um exemplo
simples. Pensemos no Êxodo, né? Naquele episódio que o povo israelita sai do Egito conduzido por Moisés. Como é que nós poderíamos fazer uma leitura alegórica dessa passagem, desse evento? A gente poderia ver Moisés ali como uma prefiguração de Cristo, ou seja, Cristo como um novo Moisés, no sentido de que, assim como Moisés tirou o povo da escravidão, do Egito, dando a ordem de aspergir o sangue do cordeiro imolado em cada porta, né, das casas, das famílias, assim também Cristo nos liberta da escravidão do pecado por meio do seu sangue na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus da nova e eterna aliança. Aliás, essa própria travessia do Mar Vermelho também é vista como uma alegoria do batismo, um sinal do batismo, né? Assim como atravessando aquela água eles escaparam da escravidão, assim também as águas do batismo nos tiram da escravidão do pecado, justificam a nossa alma. Perdão pela voz. Outro exemplo seria o quase sacrifício de Isaac, né? Todos conhecem a passagem de Isaac, seu pai Abraão, no Monte Moriá. Ali nós temos uma alegoria do próprio sacrifício de Cristo, né? Isaac e Cristo, filhos unigênitos, carregam o próprio substrato em que seriam sacrificados. Enfim, eu quero fazer uma leitura alegórica disso em outra aula, quando a gente fala da aliança de Abraão, tá? Mas só para vocês terem uma noção, então, de como que funciona o sentido alegórico. Então é isso. Encontrar Cristo, reconhecer nosso Senhor através dos eventos, símbolos, imagens, personagens, etc, 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 que aparecem na Escritura. Próximo sentido é o moral. Como o nome sugere, é aquela leitura que nós fazemos tentando captar os deveres, as lições de vida que o texto nos traz. É o que Deus quer, no fundo, nos instruir. São os puxões de orelha, muitas vezes, ou os ânimos, né, para continuarmos na busca do bem, do reto agir. Então, voltando para a travessia do Mar Vermelho, por exemplo, uma leitura moral desse texto seria esse próprio convite que o Senhor nos faz de sairmos também do Egito, da terra da secura, enfim, do pecado, né, para então atravessarmos o Mar Vermelho. Por fim, temos o sentido anagógico. O sentido anagógico é basicamente você levar o texto às consequências eternas, a nossa vida com Deus no céu. É o sentido, como alguns autores colocam, místico do texto mesmo. Então, por exemplo, eu posso olhar para o deserto que os israelitas atravessaram como uma imagem daquele deserto, da aridez espiritual, de que os místicos falam, de que os autores espirituais falam, tá? Enfim, o resumo até aqui dessa aula é: se nós buscarmos ler as escrituras a partir desses 4 sentidos, ou desses 2 sentidos, literal e espiritual, perdão, nós conseguimos captar, então, o sentido total dela. E vejam que isto não é uma invenção minha, não é uma invenção da igreja. Na verdade, se a gente for ler com atenção a Bíblia, nós vemos que o próprio Cristo e depois os apóstolos fizeram isto. Fizeram uma leitura para além da letra do texto. Vocês podem olhar, por exemplo, aí Mateus 12, 39, João 13, 14, em que o Cristo olha para Jonas, olha para a serpente de bronze e vê nele sinais claros dele mesmo. São Paulo, em Romanos 5,14, vê em Cristo um novo Adão. Pedro, por fim, para dar mais um último exemplo, lá em 1 Pedro 3, 20 a 21, ele enxerga nas águas do dilúvio, uma prefiguração do próprio batismo, das águas batismais instituídas por Cristo. Então vejam que isso que eu estou ensinando a vocês,
que vem da Igreja Católica, não é uma coisa nova, não é uma invenção. Simplesmente nós seguimos fazendo e ensinando a fazer aquilo que sempre foi feito, que começou com o próprio Cristo. Claro que para a gente conseguir fazer uma leitura com essa profundidade, captando todos esses sentidos, etc., isso exige de nós estudo, meditação, oração e vida espiritual. Por falar em meditação, eu ainda quero trazer uma aula sobre a Lexio Divina, da qual podemos colher muitos frutos, né? Mas vejam, tudo isso também deve ser feito, deve ser guiado por alguns critérios muito claros estabelecidos pela Igreja, através dos documentos. E é sobre isso que nós iremos falar na aula que vem. Quero trazer os critérios para uma boa interpretação das Escrituras. Senão, a gente pode cair em dois extremos. Ou a gente cai nesse fundamentalismo, nessa leitura presa à letra, de que eu falava no começo da aula, ou então nós caímos no extremo oposto, de espiritualizar demais o texto, né? Transformar o texto num voo da nossa própria imaginação, ou ainda naquilo que nós achamos ser o certo, o correto, né? Então aquela interpretação subjetiva. Então é por isso que existem critérios e a gente vai conhecê-los na próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de algum modo, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seu comentário, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos dessa série e também compartilhe este vídeo com mais irmãos na fé e considere também apoiar o meu apostolado, apoiar o canal através da chave Pix que está aqui na descrição do vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.